Olá a todos, estamos de volta. Para dar continuidade à nossa disciplina, nós vamos começar a falar sobre o primeiro processo de gestão de pessoas, que é o processo de agregar pessoas. Temos duas atividades que estão vinculadas ao processo de agregar pessoas, que é o recrutamento e a seleção de pessoas. Recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visam atrair candidatos potencialmente capacitados, qualificados para preencher alguma vaga dentro da nossa organização. O processo de recrutamento, ele inclui alguns passos. A primeira coisa que se deve fazer ao ter que recrutar um candidato é você analisar os motivos dessa vaga. É uma nova vaga porque a empresa está crescendo, é uma aposentadoria que aconteceu recentemente, é uma demissão. Então nós precisamos avaliar o porquê que essa vaga está sendo aberta. Posteriormente, devemos analisar o perfil profissiográfico do cargo. O que é isso? Quais são as qualificações, quais são as atividades, quais são as funções que vão ser desenvolvidas por essa pessoa? Então, nós precisamos analisar para poder fazer um recrutamento direcionado para esse público. É interessante também, na verdade, é necessário a gente levantar. Nós, profissionais da área de gestão de pessoas, levantar junto à chefia imediata quais são as expectativas, quais são as qualificações, as necessidades desse candidato. Essa pessoa vai trabalhar, após ela ser contratada, ela vai trabalhar diretamente com aquela chefia. Então, justíssimo, portanto, que nós ouçamos quais são as expectativas daquele gestor com relação a essa contratação, com relação ao perfil desse novo candidato. Vamos definir também nessa fase, nesse processo, nessa análise do recrutamento, qual tipo de recrutamento. Vamos analisar logo em seguida os tipos de recrutamento que existem. São 3 e precisamos definir qual vai ser o tipo de recrutamento que vamos utilizar. Lógico, nós estamos falando em analisar todo esse processo, porque não significa que a empresa tenha um procedimento rígido e rigoroso com relação a isso. Depende do cargo, depende do momento, depende da urgência, então precisamos analisar todos esses pontos. Posteriormente definir o tipo de recrutamento e as técnicas, vamos divulgar a nossa vaga, ou seja, vamos colocar para um mercado de trabalho, seja ele interno ou externo, que nós temos essa vaga em aberto para poder atrair esses candidatos. Fazemos a recepção dos candidatos, não necessariamente uma recepção física, né? Hoje pode ser uma recepção online, por exemplo, onde a gente recebe os currículos por e-mail, pelo site da empresa, mas fazemos essa recepção dos candidatos. E já uma triagem inicial, ou seja, aqueles candidatos que não têm o perfil que eu estou buscando, que eu estou necessitando, eles são separados, porque não vão ser utilizados especialmente para essa vaga, e fazemos essa triagem, deixamos aqueles currículos, aquelas informações, aqueles candidatos que realmente têm o potencial para preencher essa vaga em aberto. Os tipos de recrutamento que existem são basicamente 3. É o recrutamento interno, o externo e o misto. O interno, como o próprio nome diz, nós buscamos o preenchimento da vaga dentro da empresa, ou seja, dando a oportunidade para os nossos funcionários, para aquelas pessoas que já são nossas parceiras, que já são nossos colaboradores, para estarem assumindo outras vagas. Pode ser através de uma promoção, um analista júnior, por exemplo, de gestão de pessoas pode ser promovido para um analista sênior, né? É um exemplo. Ou então uma pessoa que está na área de gestão de pessoas, que não tem perfil, que não gosta da área, que de repente quer outros desafios, quer passar para o setor quer também ser um analista júnior, só da área financeira. Então não necessariamente é só uma promoção, às vezes é um remanejamento entre setores para poder alocar de forma mais adequada os nossos colaboradores. Esse é o recrutamento interno. Ele tem vantagens e desvantagens. A vantagem principal desse recrutamento é você dar oportunidade realmente para os seus parceiros, é você trazer a questão da motivação, é você analisar as perspectivas dos funcionários e eles se sentirem mais realizados com relação à organização. Outra vantagem é o custo, é um custo baixo, você já tem ali as pessoas, você divulga as vagas somente internamente, então ele tem um custo mais baixo, geralmente é mais rápido também, porque você já conhece as pessoas, tem alguns passos da seleção que você de repente não vai precisar fazer, então também é mais rápido e o custo é mais barato. Uma grande desvantagem desse tipo de recrutamento
é que você deixa de trazer novas perspectivas, novas ideias, novas pessoas para dentro da sua empresa. Sempre quando você traz uma pessoa de fora, você está trazendo uma série de conhecimentos que você não tinha na sua empresa até então. Então essa é a grande desvantagem do recrutamento interno. Já o recrutamento externo é quando os candidatos são captados no mercado de trabalho, realmente. Você divulga essa vaga para o mercado e você atrai pessoas de fora da empresa. A desvantagem desse processo é exatamente o contrário do recrutamento interno. É um processo um pouco mais demorado, né? Porque você tem outras formas de divulgar, parte da seleção também, para você conhecer melhor aquele candidato, ele se torna um pouquinho mais demorado. A questão do custo, né? Porque como você está divulgando de fora, você precisa utilizar outros meios para poder divulgar. E a grande causa também uma desvantagem porque o pessoal interno pode ficar desmotivado por não ter sido aberta aquela vaga dentro da empresa, e a grande vantagem é você agregar novos valores, novos conhecimentos, novas vivências para a sua empresa. Já o recrutamento misto é a junção dos dois, é onde você abre a sua vaga tanto internamente quanto externamente. Você dá condições igualitárias para todos, tanto aqueles que já são seus colaboradores, quanto aqueles de fora da empresa participarem de forma igual. A grande vantagem é que você tem um leque maior de possibilidades, né? Então você deixa também aquela questão da desvantagem do pessoal que já trabalha com você, acha ruim da vaga não ter sido aberta. Você ao mesmo tempo tem a possibilidade de trazer pessoas novas, então, ou seja, você realmente tem um leque maior de opções. A grande desvantagem é o custo, né? Porque aí, como você junta os dois, o processo se torna um pouquinho mais demorado e um pouquinho mais caro. Quais são as técnicas de recrutamento mais utilizadas atualmente? Nós temos diversas formas de estar divulgando essa vaga. As técnicas consistem basicamente nisso, de como eu vou recrutar, como que eu vou fazer com que a minha vaga, o meu anúncio, chegue aos candidatos potencialmente capacitados para o cargo. Eu posso estar divulgando essa vaga em sites especializados ou no próprio site da empresa. Hoje nós temos aí diversos sites, desde aqueles sites pagos até os sites gratuitos de recrutamento. Nós podemos lançar no nosso banco de dados, que tem empresas que ainda têm o banco de dados, currículos ali impressos, que vão guardando tudo, mas a grande maioria das empresas hoje, com a modernização, com a questão da informática, vem fazendo esse arquivo de forma virtual, até por uma questão de consciência ambiental e ecológica também. Mas tem ali um banco de dados que deve ser, lógico, organizado para que seja fácil a gente ter acesso a essas informações. Podemos utilizar empresas especializadas de recrutamento e seleção, que tem uma infinidade hoje no mercado, que dispõe de profissionais capacitados, que vão desde do pessoal da área administrativa, como psicólogos, porque tem alguns testes que a gente vai ver mais para frente na questão da seleção, que são só psicólogos que fazem. Como a gente viu também, a área de recrutamento e seleção é uma área que vem se terceirizando muito dentro das organizações. Ao invés de serem feitas esses processos dentro da empresa, muitas empresas preferem contratar empresas especializadas justamente por isso, porque às vezes não tem todos os profissionais que seriam necessários para fazer um bom recrutamento e uma boa seleção. Podemos utilizar ainda indicações internas e externas e o networking, ou seja, a rede de relacionamentos da organização para poder recrutar esse candidato. Muito utilizado ainda anúncios em jornais, em rádio, em televisão, em revistas especializadas. Algumas empresas buscam recrutar em universidades e centros de integração de estágio aquelas pessoas recém-formadas que estão ingressando no mercado de trabalho, escolas de formação profissional. Sindicatos, associações e conselhos também são uma forma, uma técnica de recrutamento ao anunciar essas vagas nessas organizações. Headhunters, que são aqueles profissionais, aqueles recrutadores que prospectam no mercado os profissionais mais capacitados. Também temos o Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego, que é uma parceria aí com os órgãos públicos, e podemos ainda colocar cartazes, faixas, outdoor e folhetos para divulgar a nossa vaga. Terminada a fase do recrutamento, onde eu divulgo a minha vaga para o mercado para poder prospectar
candidatos capacitados para a vaga. Faço aquela triagem inicial, separando aqueles que no momento não vão ser utilizados porque realmente não estão no perfil do que a gente está procurando. Seleciono alguns candidatos, algumas pessoas ali para concorrer àquela vaga e passamos então para o processo de seleção. Então, o que é a seleção? A seleção é basicamente duas comparações. Primeiro é a comparação entre as qualificações exigidas pelo cargo com as qualificações apresentadas pelos candidatos. E, em segundo momento, as qualificações entre os candidatos. Eu analiso entre todos os candidatos que eu tenho para a vaga, qual que é aquele melhor preparado, melhor qualificado para a vaga que está em aberto. Existem técnicas de seleção que são aplicadas para poder fazer essa escolha. A mais utilizada dela é a entrevista. Essa entrevista ela pode ser uma entrevista dirigida, onde nós temos um roteiro pré-estabelecido, ou então pode ser uma entrevista livre, sem um roteiro definido, onde ali a entrevista ela é uma comunicação entre duas ou mais pessoas, porque essa entrevista ela pode ser também feita em um grupo e é onde você vai ter uma conversa para poder conhecer um pouquinho mais do seu candidato. Temos ainda as provas de conhecimento ou habilidade. As provas de conhecimento são aquelas onde pode ser de tema geral ou específico, pode ser uma prova de língua, uma prova de cultura geral, uma prova de informática. E as provas específicas são aquelas de conhecimento técnico, específicas para o cargo que eu estou contratando. Elas podem ser tanto escritas, como elas podem ser orais, ou então provas práticas, onde a pessoa vai demonstrar ali na prática os seus conhecimentos. Temos ainda os testes psicológicos, que são feitos exclusivamente por profissionais da área de psicologia, e esses testes têm como principal objetivo analisar as aptidões dos candidatos. Ainda temos também, específico para a área de psicologia, os testes de personalidade. Esse, um pouquinho diferente do teste psicológico, ele busca ver realmente a personalidade, traços de personalidade, de caráter, de postura da pessoa. Muito utilizado também são as técnicas de simulação. Essas técnicas de simulação, geralmente aplicadas numa dinâmica de grupo, é trazido para o grupo uma situação que pode acontecer no dia a dia, para poder visualizar como as pessoas, numa situação, como elas vão se desenvolver, como que vai ser o seu desempenho. Isso é muito importante para levantar questões de liderança, de como que trabalha em equipe. É uma técnica realmente muito interessante e muito utilizada. Terminamos aqui o nosso primeiro processo de gestão de pessoas, que é o processo de agregar pessoas, onde falamos um pouquinho a respeito do recrutamento e da seleção de pessoas para a nossa organização. Nos vemos no próximo encontro.